Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a gestão de reservatórios de hidrelétricas e o grupo é composto pela Brenda Evelyn, pela Camila Fortunato, Daniele Barromeu, Ellen Virlaine, Igor César e por mim, Matheus Lamas. Bom, começando falando o que são os reservatórios, né? Eles são unidades hidráulicas de acumulação e passagem de água que são situados assim um ponto estratégico do sistema para que eles possam atender algumas demandas. Bom, algumas dessas finalidades são a hidroeletricidade, que está muito relacionada com a elevação da água represada. Tem também a reserva de água para irrigação. Tem também outra parte da água que vai ser destinada à população, que é a água potável, para o uso dela em várias coisas. Tem também a produção de biomassa, que está relacionada com o cultivo de peixes e a pesca desses. Também o transporte através do reservatório. E também para a recreação e para o turismo. Que essa recreação e turismo que está muito relacionada com esses últimos dois pontos, porque ela pode envolver a pesca esportiva, ou sei lá, algum passeio, um transporte assim de barco dentro do reservatório mesmo. Aqui uma imagem exemplo de um reservatório de hidrelétrica, no caso de Itaipu, para dizer que os reservatórios eles são uma construção formada pelo barramento artificial de um vale natural ou pela formação artificial de lagos que não estão associados a uma bacia de drenagem natural e que têm a vazão dos seus defluentes sujeitas a controle. Então, qualquer que seja o tamanho do reservatório ou a finalidade da água que está acumulada nele, a principal função dele é a de regulador, objetivando então a manutenção da vazão desses recursos de água, atendendo assim à variação da demanda dos usuários. Agora, as principais características de um reservatório. A primeira é a sua capacidade de armazenamento, que é calculada a partir de vários levantamentos. Também ainda sobre o armazenamento, porém das margens, né, que é o armazenamento da água pelo solo da margem, devido à permeabilidade que esse solo normalmente tem. A caudabilidade do reservatório, que é a quantidade de água que pode ser fornecida por ele num determinado período de tempo. Também o transporte de material sólido, seja por suspensão ou por arrastamentos. E também a questão da perda d'água, que se dá principalmente pelos fatores de infiltração da água no solo e pela evaporação. Bom, agora o que é essa gestão? A gestão de reservatórios de hidrelétricas, ela reúne especialistas de diversas áreas para tratar de uma forma multidisciplinar a gestão do encaminhamento e monitoramento dos reservatórios com o objetivo de preservar o potencial hidráulico dele, limitar os impactos naturais, os impactos antrópicos, regular o uso das águas desse reservatório, da sua ocupação e também para fundamentar programas ambientais para sua preservação e também a preservação do entorno desse reservatório. Agora, passando para a legislação. No Brasil, o Código das Águas de 1984 ele foi estabelecido para regularizar o setor hidrelétrico. A Resolução 20 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e o CONAMA, que hoje é a de 2005, também a Constituição de 88, artigo 21, inciso 19, e também a Lei de 1900, a Lei 9.483 de 1997, que estabelece a Política Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Todos esses são instrumentos da legislação brasileira sobre o uso da água e elas juntas, né, elas instituem o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.
A gestão dos recursos hídricos teve um grande avanço com o tempo, assim, no que diz respeito à participação da população no gerenciamento das águas, principalmente a partir da Lei 9.483 de 1997, que instituiu os comitês de bacia, e a partir disso a sociedade civil ela teve mais espaço para atuar nas decisões referentes à gestão das bacias hidrográficas. Desse modo, o processo de decisão ele acabou se tornando um pouco mais democrático, respeitando assim, respeitando e discutindo o interesse de todos. Agora, em relação aos impactos, esses impactos eles estão relacionados a algumas características dos reservatórios, que são o tamanho dele, o volume de água que ele possui, o tempo de retenção dessa água no reservatório, a localização geográfica dele e também a localização do contínuo do rio. Os principais impactos detectados, primeiramente aqui, em relação às questões ambientais, é a perda da vegetação nativa e da fauna nativa terrestres, a interferência no processo de migração dos peixes, também mudanças hidrológicas na represa do rio, interferência no transporte de sedimentos, porque o represamento ele acaba alterando muito o fluxo do rio, e às vezes também são detectados problemas geofísicos em alguns reservatórios que possuem grandes volumes de água. Agora, abordando os impactos sociais, a gente tem um aumento da distribuição geográfica de doenças de veiculação hídrica, também problemas de saúde pública devido à deterioração ambiental. A gente também acaba gerando perdas de heranças históricas e culturais, alterações em atividades econômicas e do uso tradicional das terras, e também os efeitos de relocação de populações. A exemplo do deslocamento compulsório de populações, dessas populações, para terras menos produtivas, gerando assim um empobrecimento deles, aumentando o êxodo rural, aumentando as periferias das grandes cidades, principalmente na região sudeste. E aqui é para ilustrar um exemplo real de degradação ambiental causada pela criação de um reservatório de hidrelétrica. Nesse caso aqui, foi a de Belo Monte, no Amazonas, na qual se teve muitas discussões porque a área alagada dela foi enorme, foi muito grande, e foi em praticamente solo de floresta amazônica, o que causou a deslocação de muitos ribeirinhos, fora a degradação ambiental. Agora eu vou falar sobre o aproveitamento múltiplo do reservatório. Um reservatório pode ter várias finalidades. Entre eles, podemos citar a geração hidrelétrica por PCR, onde a demanda de energia apresenta variação sazonal. Por geralmente fazer parte de um sistema interligado, é possível a flexibilidade da coordenação da produção de energia com outros usos da água. Um reservatório também pode ser usado para o abastecimento urbano. As necessidades para o uso doméstico são menos variáveis durante o ano do que as de irrigação, mas geralmente há uma máxima no verão. É importante manter uma reserva suficiente para o período de seca. Um reservatório também tem extrema finalidade para a atenuação de cheias, sendo que a finalidade principal do reservatório é armazenar uma parte das vazões de enchente, minimizando o pico da cheia, no local a ser protegido. A operação deste reservatório é totalmente compatível com outros usos da água. O tipo ideal do reservatório para o uso da recreação é permanecer praticamente cheio durante as épocas de férias, possibilitando atividades náuticas, pesca, natação e outros esportes aquáticos. Os reservatórios sujeitos a grandes variações do nível de água não apresentam, em geral, uma boa integração na paisagem e geram problemas de manutenção da beira e ancoradouros. Uma PCH pode ser associada à solução de um dos grandes problemas brasileiros, que é a fome. O reservatório pode ser usado para a agricultura,
particularmente a criação de peixes, ou seja, a aquicultura. Os peixes são excelentes conversores de alimentos e fornecem proteína da melhor qualidade, podendo satisfazer, em parte, as necessidades de alimentação de uma pequena população. Uma outra possibilidade de uso de reservatórios para alimentação é a produção de fertilizantes. Os fertilizantes comerciais mais importantes são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que, por serem geralmente derivados do petróleo, possuem um preço caro para para os produtores rurais. Agora eu vou falar um pouco sobre a qualidade da água. O barramento da água impõe profundas mudanças na escala temporal e espacial dos fenômenos que ocorrem na água. Consequentemente, isto altera sensivelmente os processos físicos, químicos e biológicos do sistema. Para a determinação da qualidade da água, é importante conhecermos o tempo de residência ou tempo de retenção hidráulica, o intervalo de tempo que é o intervalo de tempo durante o qual uma determinada massa d'água permanece no reservatório desde a chegada até a saída. Conforme o uso do reservatório, controla-se o tempo de residência, afetando reciclagem e acúmulo de nutrientes, crescimento do fitoplâncton, que requer tempo de residência de 2 a 3 semanas, o desenvolvimento de macrófitas aquáticas, depósito de detritos químicos e estado trófico do reservatório. Outro fator importante é a estratificação térmica. A absorção da energia solar pela água determina a sua densidade e consequente alteração biótica. Isso acaba gerando a eutrofização do corpo d'água. Os principais impactos da eutrofização são redução da qualidade da água destinada ao abastecimento, inviabilização da utilização recreacional do reservatório, variações diárias da concentração de oxigênio, sendo que essa última pode provocar mortandade de peixes, deposição de algas mortas no fundo do lago e crescimento excessivo de macrófitas. Agora eu vou falar um pouco sobre a distribuição da água. As formas de se alocar quantitativamente a água entre os usuários podem ser separadas em pelo menos 2 grupos: vazão referencial e quantidade de falhas pré-determinadas. O critério de falhas pré-determinadas evita grandes restrições ao usuário, fixando a quantidade de falhas de atendimento para cada nível de prioridade. No critério da vazão referencial, são estabelecidos percentuais de uma vazão pré-fixada, obtida através de séries históricas, que são disponibilizados para outorga. A vantagem de se usar o critério da vazão referencial é que se obtém maiores garantias de que não ocorrerão falhas, pois a vazão de referência mais utilizada é uma vazão mínima que caracteriza uma condição de escassez hídrica no manancial. Por outro lado, uma desvantagem do critério da vazão referencial é que este tende a limitar o crescimento dos sistemas de uso da água, pois, em grande parte do tempo, as vazões ocorridas superam a vazão de referência. Outra desvantagem é a consideração de vazões referenciais como vazões mínimas constantes mensais, como normalmente ocorre no caso de vazões regularizadas por açudes. No entanto, as demandas variam mensalmente. Agora eu irei falar sobre os problemas do uso da água. Santos, em 2010, afirma: o modelo de alocação de água amplamente adotado no Brasil tem, como padrão, a manutenção de uma vazão mínima no corpo hídrico, sem preocupação quanto aos prejuízos de montante ou quanto à possibilidade de uso de parte da água excedente. Conforme Santos e Cunha, em 2013, cada estado regulamenta a outorga individualmente, utilizando sempre os mesmos critérios hidrológicos e estatísticos, desprezando variáveis referentes às características sociais, econômicas e ecossistêmicas da utilização da água. Estudos de Silveira e outros, em 1998, e Ribeiro e Lana, em 2001, referentes a critérios de outorga, defendem que a estratégia da sazonalidade resulta em melhores alocações quando comparada à utilização de um único valor de referência anual. A vantagem dessa metodologia está na possibilidade de outorgar maiores valores em épocas mais úmidas. Um exemplo prático trazido para o nosso trabalho é o artigo Gestão de Reservatórios, o caso da usina hidrelétrica de Paraibuna, escrito por Viviane Martins Soares e Jânara de Camargo Matos.
O reservatório de Paraibuna é localizado na bacia do rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, e o estudo concentrou-se no complexo de represas Paraibuna-Paraitinga. A metodologia utilizada na pesquisa foi a revisão bibliográfica e documental, bem como observações no local realizadas durante os anos de 2009 e 2010 pelos pesquisadores. A bacia do rio Paraíba do Sul está localizada em uma região muito desenvolvida do país, a região Sudeste, e por isso a bacia tem grande importância econômica, já que o rio Paraíba do Sul abrange parte do estado de São Paulo, em parte do estado de Minas Gerais e passa em metade do estado do Rio de Janeiro. A bacia é aproveitada de diversas formas, gera energia elétrica, regula vazões e controla cheias por meio das represas Paraibuna, Paraitinga, Jaguari e Santa Branca. Apesar de sua extrema importância na região, a bacia do rio Paraíba do Sul sofre com diversos impactos ambientais, sendo alguns o avanço das comunidades às várzeas, além da degradação da bacia com lançamentos de efluentes industriais, esgoto doméstico e destinação inadequada de lixo, decorrentes de agropecuária, mineração e aumento da urbanização próximo ao principal rio da bacia. Para melhor gerir os recursos hídricos da área e fazer jus à construção do reservatório de Paraibuna, existem os comitês de bacia. O Comitê Executivo de Estudos Integrados de Bacias objetivam a classificação dos cursos da água da União e o monitoramento da utilização racional desses recursos. Já a bacia em questão conta com o Comitê Executivo dos Estados Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, o CEIVAP, que tem caráter consultivo para os órgãos federais e estaduais, mesmo sendo responsável por implementar e coordenar projetos a recuperação e gerenciamento com diversos organismos interessados. Em 1994, foi criado pelo Conselho de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, o CBH/PS, ou Comitê Paulista. A CBH/PS atua na implantação de novos princípios e instrumentos de gestão das águas, além de apoiar o CEIVAP nas negociações da implantação do projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica, e na defesa da descentralização da gestão das águas no Paraíba do Sul. A usina hidrelétrica Paraibuna, UHE Paraibuna, está localizada no rio Paraibuna, numa cidade com o mesmo nome, no estado de São Paulo. O território abrange uma área de aproximadamente 779,28 km² na área rural, 32,47 km² na área urbana e 3,25 km² são consideradas áreas vazias. A topografia do terreno é acidentada, e cerca de 15 mil hectares do espaço no município Paraibuna, onde fica o reservatório, são usados para silvicultura e plantio de eucalipto. Essa atividade nas proximidades das barragens do reservatório contribui para a poluição da água de certa forma. A imagem que vocês podem ver agora mostra a barragem e dique principal da UHE Paraibuna. As barragens de Paraibuna e Paraitinga, concluídas em 1977, estão entre as mais altas do Brasil, com 104 metros de altura. O reservatório Paraibuna é composto por duas represas, a de Paraibuna, que tem 177 km², e a de Paraitinga, com 47 km². A parte mais funda da represa de Paraibuna chega a 98 metros de profundidade. Seus principais tributários ocupam uma área total de 4.078 km². A usina é gerida pela Companhia Energética de São Paulo, a CESP, e a UHE Paraibuna tem como finalidades regular a vazão do rio Paraíba do Sul para evitar as enchentes frequentes nas várzeas deste rio e é responsável pelo fornecimento de água para várias cidades do Vale do Paraíba e do estado do Rio de Janeiro. É também utilizada para gerar energia elétrica com potência total instalada de 85 megawatts. Na inundação do reservatório, foram utilizados 210 hectares de terras dos municípios de Paraibuna, Redenção da Serra e Natividade da Serra. Os impactos gerados pela inundação são, na grande maioria, negativos, podendo ser irreversíveis e estão ligados ao ressarciamento da população ribeirinha que dependia daquela região para a subsistência
dos efeitos da identidade cultural das comunidades, do inundamento de estradas que faz com que haja mudança na circulação e configura um novo papel geoeconômico às cidades. O quadro que é mostrado agora mostra os impactos tanto ambientais e sociais causados pela UHE Paraibuna. Entre os impactos ambientais podem ser citados o escorregamento de encostas marginais, mineração de pedra, solo e areia para a construção da represa e perda de 210 km² de terra. Como impactos sociais, podemos citar entre os que estão mostrados a desorganização regional, redução da pecuária leiteira, inundação de núcleos urbanos e interrupção de acessos rodoviários. No processo de licenciamento para a construção de usinas hidrelétricas é obrigatória a elaboração e a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental, o EIA, e do Relatório de Impacto Ambiental, o RIMA, em parte porque esses empreendimentos impactam ambiental e socialmente áreas muito extensas. Na época da construção da usina da Bacia do Rio Paraíba do Sul, não havia a obrigatoriedade de haver projetos de mitigação para os impactos gerados, nem mesmo era obrigatório o licenciamento, mas mesmo assim a usina contava com projetos de mitigação de impactos ambientais e programas de usos múltiplos de seus reservatórios. Atualmente, as concessionárias de energia elétrica da bacia já têm políticas de meio ambiente estruturadas e respaldadas na lei. Sobre a gestão do complexo de represas Paraibuna-Paraitinga, leva em consideração as medidas compensatórias, já que hoje as medidas compensatórias são muito utilizadas, já que a alteração do ecossistema é inevitável, apesar de as empresas realizarem projetos que pretendem evitar ao máximo a ocorrência dessas alterações, mesmo que seja apenas para cumprir a legislação. O que tem-se como mitigação planos de reflorestamento em ilhas e margens do reservatório com espécies nativas, conservação da ictiofauna e da fauna silvestre por meio da criação de aves em viveiros para posterior soltura e de estudos com peixes, programas de qualidade de água, recenseamento populacional e avaliação do território para ecoturismo. A imagem que vocês podem ver agora mostra as áreas de empréstimo impactadas na região de Paraibuna. A partir dos artigos lidos para a realização do trabalho, conclui-se que a gestão de reservatórios conta com uma legislação um tanto recente, que deve-se dar abertura a todos os agentes envolvidos na construção de uma usina, sendo importante os gestores se aterem a medidas mitigadoras para reduzir os impactos causados pela inundação de áreas para represamento e reservatórios, pois a construção dos mesmos é ainda essencial devido aos seus usos múltiplos. E essa é a nossa bibliografia. Muito obrigado.